A gente está numa era que a gente está vendo crescer bastante as habilidades de tecnologia da informação, está ouvindo já falar de robotização dos processos, e dentro da área fiscal e tributária isso ainda está engatinhando. Então, quando surge algum profissional, quando surge alguém que tem a habilidade de transformar horas de trabalho em minutos, de automatizar uma rotina fiscal e tributária, esse profissional automaticamente passa a ser mais valorizado, porque é uma habilidade que não tem aí em qualquer lugar, né? O cara não olha para o lado e consegue, balança uma árvore e cai 10 profissionais que têm essa habilidade. Então é natural que esse tipo de profissional seja mais valorizado dentro desse contexto, dentro desse ambiente. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma live onde vamos discutir estratégias que vão te ajudar a se tornar um profissional capaz de automatizar rotinas fiscais e tributárias, transformar horas de trabalho em minutos e gerar como efeito colateral mais tempo livre, aumento de salário e reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Eu sou Marcos Amorim e o tema da live de hoje é como criar uma rotina automatizada capaz de transformar horas de trabalho em minutos na área fiscal e tributária. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Primeira questão que eu vou trazer é o que é uma rotina automatizada. Eu falo tanto aqui no canal de criar rotina automatizada, de transformar horas de trabalho em minutos, mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Então, quando eu falo de uma rotina automatizada, eu estou me referindo basicamente a uma rotina que você cria para resolver problemas simples do seu dia a dia de trabalho sem intervenção humana. Então você vai basicamente clicar no botão, ela vai rodar um processo e vai te dar um resultado, que é aquilo que você espera, aquilo que você deseja. E eu ensino vocês a construírem esse tipo de rotina, esse tipo de passo a passo lógico, para que vocês consigam transformar horas de trabalho em minutos e conseguir lá os efeitos colaterais disso, que é aumentar o salário, obter reconhecimento profissional, ter mais tempo livre na sua rotina. Esses são os 3 principais benefícios que transformar horas de trabalho em minutos, que automatizar rotinas fiscais e tributárias vai trazer para você. Próximo tópico é justamente isso. Quais são as vantagens que a gente tem de saber automatizar, né? A gente sabe que não é uma coisa tão simples assim, tão fácil de fazer, não é um bicho de 7 cabeças também, mas vai exigir de você um certo esforço, uma certa dedicação, né? Uma atitude que vai ter que fazer. Não vai ficar só assistindo e o negócio vai ficar pronto sozinho. Então, o que é que eu ganho, né? Quais são as vantagens de eu ter essa habilidade, de eu desenvolver essa habilidade de transformar horas de trabalho em minutos? Então, além do benefício óbvio de você ganhar tempo, de você ter mais tempo livre na sua rotina, eu listei aqui algumas das coisas, alguns dos benefícios, dos efeitos colaterais que os meus alunos relataram e conseguiram ter a partir do momento que desenvolveram essa habilidade. A primeira delas é o aumento de salário. A gente tem casos de alunos que já conseguiram aumentar o salário justamente por desenvolver esse tipo de rotina dentro da empresa. Por que esse fenômeno acontece, né? Exatamente porque essa é uma habilidade rara ainda hoje em dia dentro da área fiscal e tributária. A gente está numa era que a gente está vendo crescer bastante as habilidades de TI, né, de tecnologia da informação. A gente está ouvindo já falar de robotização dos processos, e dentro da área fiscal e tributária isso ainda está engatinhando. Então, quando surge algum profissional, quando surge alguém que tem a habilidade de transformar horas de trabalho em minutos, de automatizar uma rotina fiscal ou tributária, esse profissional automaticamente passa a ser mais valorizado, porque é uma habilidade que não tem aí em qualquer lugar, né? O cara não olha para o lado e consegue, balança uma árvore e cai 10 profissionais que têm essa habilidade. Então é natural que esse tipo de profissional seja mais valorizado dentro desse contexto, dentro desse ambiente. Junto com esse aumento de salário já vem lá o reconhecimento profissional, mas às vezes acontece o contrário. Então você atua lá no escritório, de repente desenvolve uma rotina, tem um caso de uma agora aluna, né, acabou de entrar no curso com a gente, da Ana Lígia. Ela participou do nosso workshop e com conteúdo gratuito ela já conseguiu criar uma rotina que teve um impacto significativo no trabalho dos colegas dela do escritório. E com isso, ela conseguiu que a empresa, inclusive, pagasse o custo para ela entrar e participar do treinamento com a gente. Por que isso acontece? Porque a empresa começa a ver que esse cara é diferente, esse cara consegue gerar resultados que são benéficos para a minha empresa, esse cara faz bem para o meu negócio, então eu quero ele aqui perto de mim, eu vou investir para que ele tenha mais conhecimento, para que ele desenvolva mais essa habilidade, e eu não quero que esse cara vá embora. Então daí vem o aumento do salário, vem o reconhecimento profissional, que é aquilo que a gente busca. E o maior tempo vem justamente de aplicar essa metodologia que eu ensino aqui no canal. E terceiro tópico aqui é a maior visibilidade dentro do ambiente de trabalho, que acaba acontecendo, né? Acabei de dar esse exemplo aí da Ana Lídia, já aconteceu com outros alunos meus também.
Então, o caso mais extremo que eu tenho aqui é o caso do Rafa Alves, que ele em 20 dias de empresa criou uma rotina, ele já começou a ter uma visibilidade diferente lá dentro dessa empresa, uma multinacional, hoje com 90 filiais. Em 3 meses de empresa ele foi promovido, contrataram uma pessoa para fazer o trabalho dele e alocaram ele numa atividade que ele pudesse ter mais tempo para desenvolver mais dessas rotinas automatizadas que ele vem desenvolvendo hoje. Então aí mais um efeito colateral de você aprender, de você saber transformar horas de trabalho em minutos, de você saber automatizar rotinas fiscais e tributárias. Então a oportunidade de sair do operacional e ocupar posições mais gerenciais. Também já aconteceu com o Rafa, aconteceu com o Eduardo Laurentino, outro aluno nosso também, justamente por ter uma habilidade que é rara, que é superior. Então, eu não vou pegar um profissional que tem a habilidade de automatizar uma rotina, de transformar horas do meu trabalho em minutos, que esse cara vai me permitir, a gente vai ver aqui depois mais alguns benefícios, mas uma série de benefícios que são bons para a empresa. Eu não vou deixar esse cara no operacional fazendo um trabalho comum com outra pessoa qualquer. Eu vou colocar esse cara numa posição mais gerencial, uma posição mais estratégica, que permita que ele tenha tempo para gerar cada vez mais resultados para a minha empresa, para o meu negócio. Então, esse tipo de profissional é extremamente valioso hoje na área fiscal e tributária. O próximo benefício, o efeito colateral que eu trago aqui, é atender mais clientes sem aumentar os custos operacionais. Então, por que acontece isso? Quando eu tenho... O que é que eu preciso, né? Quais são as habilidades, ou quais são os equipamentos, qual é o investimento que eu tenho que fazer para eu conseguir automatizar a rotina fiscal e tributária, para conseguir transformar a hora de trabalho em minutos? Basicamente, o que eu preciso é um computador e o Excel. Normalmente já está instalado no meu computador. Então, além disso, a única coisa que eu preciso é ter conhecimento. Então, um pouquinho de conhecimento com o computador, eu já consigo reduzir drasticamente o tempo de trabalho que eu levaria para executar uma determinada rotina, ou ajudar o meu setor, a empresa como um todo, a reduzir esse tempo, essa carga de trabalho. E com isso, o que acontece? A empresa fica mais folgada, consegue atender mais clientes com a mesma equipe, sem aumentar os custos, e isso aumenta os lucros da empresa. Então, qual empresa que não quer um funcionário, que não quer um colaborador que tenha essa habilidade no seu quadro? Então, mais um ponto aí para quem possui esse tipo de habilidade. Outro tópico, atender mais clientes, aumentando a qualidade e reduzindo o tempo de execução do serviço. Então, não é só fazer mais rápido, é fazer também com maior qualidade e com maior precisão. O maior exemplo que eu tenho disso é atualmente a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, o que é que acontece? A gente precisa fazer esse processo de exclusão. Tem gente aí hoje em dia, já deixar o alerta aqui, que vem fazendo esse tipo de atividade, lançando como ajuste de apuração no SPED de contribuições. Não é isso que está lá definido nas seções 11 e 12 do Guia Prático do AFD Contribuições. Ele pede que esse lançamento seja feito de forma individualizada, registro a registro. Então, se, por exemplo, você é uma empresa de lucro real, que transaciona notas fiscais modelo 55, você vai ter que fazer isso lá no registro 670, item a item. Se você é um varejista, por exemplo, que vende com nota fiscal eletrônica ao consumidor, a NFCE, você vai precisar fazer esses lançamentos lá no registro 675. Se você tem cupom fiscal, C481, C485, e aí vai. Então, esses lançamentos são todos feitos de forma individualizada. Como que eu vou fazer esse tipo de lançamento se são milhares de notas, muitas vezes, milhões de produtos nesses últimos 5 anos aí para quem entrou com a ação, ou de 17 de março para cá para quem não fez isso? Então, eu preciso ter alguma ferramenta que me permita fazer esses ajustes de uma maneira rápida, para que eu não gaste a vida inteira com um cliente só para fazer essa exclusão do ICMS. Então, a partir do momento que eu tenho essa habilidade, que eu tenho esse conhecimento, eu consigo atender muito mais clientes num intervalo de tempo muito menor do que eu atenderia um único cliente se eu não tivesse essa habilidade, se eu não tivesse à disposição esse tipo de ferramenta. Então, ponto aí para quem tem essa habilidade também conseguir desenvolver esse tipo de solução. E muitas outras, né? Outros benefícios, outros efeitos colaterais que podem surgir. De repente eu faço até uma live só para falar mais aprofundadamente desses efeitos colaterais e como que eles acontecem. Mas hoje o nosso foco é outro, né? Como que a gente faz para criar as rotinas automatizadas capazes de transformar horas de trabalho em minutos. Então, onde que as pessoas mais erram nisso? Já entendi o que é uma rotina automatizada, eu já sei quais são os benefícios que isso pode trazer para mim, para o meu trabalho, para o meu chefe, para a empresa onde eu atuo, qual a visibilidade que isso pode me trazer como profissional, qual as vantagens que isso vai me dar, por exemplo, se eu sou um consultor tributário, uma pessoa que vende recuperação tributária. Então, são muitos os benefícios. Mas onde que as pessoas acabam errando muito nisso? Eu também mapeei
esse tipo de informação. Eu trouxe aqui 3 pontos, 3 locais onde eu vejo que as pessoas acabam errando bastante. O primeiro deles é querer resolver tudo de uma vez. Então o cara acabou de conhecer esse conteúdo, acabou de entrar no meu canal, viu aqui os conteúdos que a gente apresenta, achou interessante, e ele fala, pô, beleza, eu vou maratonar os vídeos desse canal aqui, porque segunda-feira, ele conheceu na sexta e na segunda-feira ele já quer ser o fera da área fiscal tributária, quer ser o automatizador, o resolvedor de problemas da área fiscal tributária. Então, isso é muito difícil de acontecer, né? Mesmo para quem já tem uma base, para quem já conhece o VBA, que é a ferramenta que a gente utiliza aqui, é difícil de conseguir esse tipo de resultado no final de semana. E por que isso acontece? Porque muitas vezes, a gente já vai agora para o segundo elemento aqui, o segundo ponto que as pessoas mais erram quando tentam iniciar esse processo de automação fiscal, é justamente focar no código ao invés de focar na lógica. Então, eu passo muito tempo aqui no canal explicando para vocês a importância que tem, como funciona o nosso cérebro, como que organiza uma rotina automatizada, qual o passo a passo disso antes de encostar no código. E normalmente as pessoas não dão muito valor para isso porque acham que isso não é importante. Acha que o mais importante é decorar código, decorar função. Já até um aluno meu entrou em contato comigo, falou, me chamou no privado e falou, professor, como é que faz para decorar os códigos do VBA? E eu falei para ele, cara, você não tem que decorar os códigos. O que você tem que praticar, você tem que pegar os problemas que tem no seu trabalho e você tem que resolver. Quanto mais problemas você pegar e mais problemas você resolver, mais rápido, mais fácil vai ser você saber qual código você vai usar em qual situação, em determinada situação. Então, o foco não é decorar código, o foco é entender a lógica. A programação, ela serve para que a gente resolva os problemas que a gente tem no dia a dia. E a gente já usa isso de uma forma muito natural, só que a gente acaba muitas vezes não percebendo. Eu vou mostrar para você isso no vídeo de hoje. Então, não focar no código, foca na lógica, foca em entender o problema e qual o raciocínio lógico adequado para resolver aquele problema. Uma vez que você entenda isso, transformar isso em código, resolver os seus problemas do dia a dia vai ser muito mais fácil. Antes que você já vá pensando, cara, então vou ter que ser um programador para poder resolver os meus problemas aqui do dia a dia, para automatizar as minhas rotinas. Não, cara. Você não precisa fazer uma faculdade de programação ou fazer um curso, saber tudo que um programador sabe fazer. Você vai precisar desenvolver algumas poucas habilidades, 4 apenas já é suficiente para você resolver até 95% dos problemas que existem hoje na área fiscal e tributária. Eu também vou falar disso um pouquinho mais para frente nesse mesmo vídeo de hoje. Então, terceiro tópico aqui para a gente fechar, onde as pessoas mais erram, tentar resolver problemas complexos demais logo de cara. Então, é muito comum o pessoal, quando entra no treinamento, já vem no gás empolgado, falando, eu quero resolver a área fiscal, né? Tipo, quero automatizar tudo aqui da área fiscal. Teve um aluno que entrou na última turma que trouxe uma lista desse tamanho das coisas que ele ia resolver lá com a solução dele. Falei, peraí, cara, vamos devagar, calma. Vamos pegar um problema de cada vez e vamos resolver ele. Por quê? É justamente, você vê que são tão interligados, né? Querer resolver tudo de uma vez, tentar resolver problemas complexos de cara, focar no código ao invés da lógica. Então são erros que acabam se entrelaçando. Isso acaba reduzindo de maneira significativa os resultados que você pode ter. Se você não tem resultados, você começa a desanimar, e se você começa a desanimar, você acaba desistindo. Então, eu tento aqui, mais do que ensinar para vocês como automatizar rotinas fiscais e tributárias, dar um caminho seguro que vai fazer com que você alcance resultados consistentes, para que você se empolgue. E é natural. Quando você consegue desenvolver a primeira rotina automatizada, você vê aquilo funcionando, você vê o ganho de tempo que você teve, isso dá um gás extra, isso dá uma empolgação a mais, e isso faz com que você continue nesse processo. Já ao contrário, quando você pega uma rotina muito complexa e tenta resolver ela já de uma vez, ou tenta pegar uma rotina que é complexa demais para o nível de entendimento que você tem, você acaba dando um tiro no pé. Você está contribuindo muito mais para você desistir, antes mesmo de começar direito, do que você continuar, do que você ter resultado. E a gente vive numa sociedade que é muito voltada para o imediatismo. A gente quer tudo agora, né? Do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Eu quero aprender uma habilidade que uma pessoa demora 15 anos para aprender em um final de semana. E muitas vezes isso não é possível. E a gente acaba deixando de ter benefícios, como eu mostrei aqui nesse vídeo para vocês há alguns minutos atrás, benefícios consistentes, benefícios duradouros, por causa desse tipo de imediatismo. Então, vamos começar a pensar um pouco mais e projetar aquilo que você quer alcançar daqui a 6 meses, 1 ano, 2, do que achar que vai conseguir resolver tudo isso no final de semana. Isso é a fórmula
do fracasso, a fórmula da frustração. Você vai muito mais te frustrar do que te levar a algum lugar. E aí você fica pulando de galho em galho. Tenta isso aqui, não deu certo. Aí tentou outra, não deu certo. Tentou, não deu certo. E a sua vida acaba e nada deu certo para você, porque você não manteve a consistência. Cara, eu vou fazer isso aqui e vou fazer um passo de cada vez. Sempre falava aqui no canal, até parei de falar isso já há algum tempo, mas está na hora de voltar a repetir isso. Uma coisa complexa é um conjunto de coisas básicas. Então, se você não está conseguindo fazer alguma coisa, porque está complexo, porque está difícil demais, não é porque é difícil, não é porque é complexo, é porque você pulou algum passo. A base, né? A base não é básico, não é trivial. Muitas as pessoas acabam confundindo isso. Acham que o básico é trivial. É básico, eu não preciso disso. Muito pelo contrário. Quando você entende o poder que isso tem no seu dia a dia, é o básico, é a base, cara. Aquilo ali que você vai utilizar para construir qualquer coisa que você quiser. Então, se você não domina as bases, se você não domina o fundamento daquilo que você vai fazer, dificilmente você vai chegar no nível avançado. Eu lembro quando estava fazendo faculdade de engenharia de produção. Tinha lá as matérias de cálculo, né? Cálculo 1, cálculo 2, a gente chamava de álgebra de linear. Então tinha lá essas matérias e os professores falavam com a gente, vamos lá fazer o cálculo, tal, não sei o quê. Professor, não tô entendendo nada que você está fazendo aí. Tinha um professor meu que ele pegava pesado, ele falava assim, não está entendendo? Isso aqui é assunto de 8ª série, como é que vocês não estão entendendo isso? Então assim, ele tirava uma onda com a cara da gente, porque a gente não estava entendendo a base daquilo que ele estava me ensinando. Ou se você não está conseguindo entender isso aqui, imagine quando a gente chegar na 3ª unidade. Já está muito mais complicado. Então, não é que a matemática é difícil, falta a base. A gente esquece aquela base que a gente aprende, acha que não é importante aquilo, e quando chega lá na frente, né, claro que nem todo mundo vai ter essa necessidade, mas a gente pode pegar esse exemplo da matemática e trazer para as outras áreas da nossa vida. Então, a base é muito importante. ICMS. Eu quero aprender ICMS e, rapaz, eu não sei para que lado vai substituição tributária, é um negócio complicado, para frente, para trás, diferimento. Porque você já entendeu o que é o ICMS normal? Você já sabe qual é a alíquota do ICMS no seu estado? Você já sabe qual é a base de cálculo do ICMS? Qual é o fator de incidência, fator de incidência, né? Fato gerador do ICMS. Então, assim, fica muito difícil de você entender coisas mais complexas, como substituição tributária, por exemplo, se você não sabe nem a base, que o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Só na sigla do ICMS, você já tem muitas informações que vão te ajudar no seu dia a dia de trabalho. Mas eu não quero aprender isso que é básico, eu quero já ir direto para a substituição tributária. Vai se ganhar. Por quê? Porque precisa aprender a base primeiro. E aqui não é diferente, tá? Você precisa pegar a base antes de começar a construir coisas mais complexas. Então, beleza. Voltando aí, fechando esse parêntese, qual o jeito certo de começar então? Beleza, você me mostrou lá o que é uma rotina automatizada, quais são os benefícios que eu tenho de aprender a fazer isso. Você me mostrou, acabou de me mostrar quais são os principais erros que as pessoas cometem quando estão começando. E agora, beleza, já entendi o jeito errado, só que eu quero fazer do jeito certo. Estou disposto a fazer o que precisa ser feito, arregaçar as mangas, não quero a pílula mágica, quero desenvolver a habilidade. Tá? Por que é importante você querer desenvolver a habilidade? E esse canal é para esse tipo de pessoa, não é para quem quer chegar aqui, aprender um truque ou meia dúzia de truques e acabou. Voltando lá, por exemplo, na matemática, eu lembro que o professor ensinava lá para a gente uma equação do primeiro grau. AX mais B é igual a 5. Ele ensinava como resolver, a gente aprendia a resolver, beleza, trocava os números. Quando chegava na prova, ao invés de botar AX mais B igual a 5, ele botava AY mais B igual a 5. E aí a gente já não sabia mais resolver o negócio porque mudou uma letra de X para Y. Então não é essa a proposta aqui do canal, não é para isso que eu estou compartilhando conhecimento com vocês. Eu quero que vocês desenvolvam qualquer coisa que vocês quiserem a partir dos fundamentos que eu vou passar para vocês aqui. É muito fácil eu criar um canal, ensinar vocês a fazerem meia dúzia de projetos prontos e vocês só copiarem e colarem isso. E quando chegar na vida real, quando chegar no dia a dia de trabalho de vocês, vocês não terem a menor noção de como que vão começar a resolver esses problemas. Então, esse canal é para esse tipo de profissional, não é para o cara que faz aquilo que manda ele fazer. É o cara que está trabalhando, que está dando duro, que muitas vezes chega cedo no escritório, sai tarde, vai trabalhar no final de semana, tem um comprometimento com o trabalho que está desenvolvendo, não deixa o negócio lá à toa, porém não tem as ferramentas para conseguir se desenvolver profissionalmente, para ocupar os espaços que ele poderia estar ocupando devido ao comprometimento que ele tem. Então esse canal é para você, se você é esse tipo de pessoa, sabe que é para você, para esse tipo de pessoa que eu estou produzindo esse conteúdo aqui. Então vamos lá, o jeito certo. O primeiro passo é você entender como que a nossa mente funciona, tá? O cérebro. Então, antes de você querer pegar
pegar lá o seu Excel, abrir o VBA, começar a digitar linha de código aleatoriamente, você precisa entender como que funciona o nosso cérebro por um simples motivo. O VBA que você vai utilizar, o Excel, o computador, o teclado, qualquer coisa que você for utilizar para automatizar suas rotinas fiscais e tributárias, foi construído por alguém que pensou naquilo antes. Então, o passo principal, essencial, antes de começar a fazer qualquer coisa, é você pensar sobre aquilo que você vai executar. Estava essa semana lendo um livro, tem uma frase do Steve Jobs que eu não conhecia, achei bem interessante, está bem alinhado com o que a gente prega aqui no nosso canal, que é: todo mundo deveria aprender a programar, porque isso ensina a pensar. E é justamente nisso que eu acredito. Eu tenho uma camisa que eu uso que é: se você já fez, você já sabe. Então, tudo que a gente precisa para desenvolver uma rotina automatizada, na maioria das vezes já está dentro da gente. A gente já conhece, a gente já faz isso no nosso dia a dia de trabalho. Só falta a gente extrair isso da nossa mente e passar isso para o computador. Então, daí a importância da gente entender como o nosso cérebro funciona. Porque entendendo isso, eu vou entender como o computador funciona também, e vai ser muito mais fácil transferir a informação da minha mente para o meu computador. Então vamos lá. Como que funciona o nosso cérebro? Primeira coisa, a gente tem 3 processos básicos. Um é entrada, segundo, processamento, terceiro, saída. Então, o seu cérebro vai funcionar basicamente aí nesse compasso, nesse formato. Entra informação, você processa essa informação e você tem um output, uma saída. Pode ser uma ação, pode ser um pensamento, pode ser várias coisas, tá? Eu gosto de mostrar isso para vocês, né, de exemplificar isso através de uma ilustração. Então, o que é um programa no final das contas? Nada mais é do que uma sequência lógica de passos. Então, o programa que você usa aí de contabilidade, o RP que você usa na empresa comercial, industrial que você trabalha, o software de auditoria que você usa se você é um consultor fiscal ou tributário, ele foi pensado por alguém e foram construídas rotinas lógicas sobre ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes do cara chegar lá e digitar um bocado de código, ele pensou sobre o que ele precisava fazer. Então, a programação, ela vai ajudar a gente justamente nesse quesito. Qual o problema que eu tenho para resolver e como que eu parto do problema até a solução que eu desejo. Então, por isso, todo mundo deveria aprender a programar. Porque é algo que faz com que você ganhe um tempo absurdo. Já mostrei aqui várias vezes no canal, vários depoimentos de alunos que conseguiram literalmente transformar horas, dias de trabalho para segundos. Eu, inclusive, já mostrei aqui, a gente já fez live, tem aqui no canal, que a gente conseguiu fazer um trabalho, nem lembro mais agora qual foi, mas 34 mil vezes mais rápido do que se você fosse fazer isso de forma manual. Então, esse é o poder que tem você saber programar, você saber como organizar de maneira lógica e estruturada o seu código. Tá? É muito poderosa essa habilidade. Então, ó, quanto mais redonda for a lógica do seu processo, quanto melhor você entender como funciona aquilo, mais fácil vai ficar você programar, você codificar aquilo, você transformar o problema que você tem numa solução automatizada, você transformar horas de trabalho em minutos. Porque é como se você prevesse o caminho que você vai percorrer. Então, uma vez que você previu, que você já tem uma noção de como que aquilo vai ser, fica muito mais claro, fica transparente. Então, o seu código fica muito menos sujo, você vai ter muito menos dor de cabeça. Então, a gente acha que o problema é o código. Ah, porque eu não decorei a função, não decorei a fórmula, não é nada disso. O problema é que você não tem clareza sobre como que o seu código tem que funcionar, sobre qual problema ele tem que resolver. A partir do momento que isso fica claro na sua cabeça, com um pedaço de papel de pão e uma caneta, você consegue criar um código que vai rodar e que vai transformar horas de trabalho em minutos. Você não precisa decorar toda a linguagem de programação. Você só precisa entender qual passo a passo lógico, qual o problema que você quer resolver. Depois é só um detalhe. É tipo, eu quero escrever um texto em português, eu sou brasileiro, quero mandar um texto para um amigo meu que está lá nos Estados Unidos que fala inglês, eu não sei falar inglês. Então, primeiro eu vou construir o meu texto em português, vou copiar isso, colocar no Google Tradutor, copiar a tradução e mandar para ele. Então, basicamente é isso que eu vou fazer. Vai dar muito mais trabalho eu construir o texto em português do que eu fazer a tradução hoje em dia. Então, a mesma coisa é aqui, quando se trata de transformar horas de trabalho em minutos, quando se trata de automatizar rotinas fiscais e tributárias. Quando eu entendo o processo que eu tenho que fazer, o passo a passo lógico, fica muito mais fácil eu transformar isso numa rotina automatizada ou num código VBA, por exemplo, que é o que eu ensino aqui. Então, por fim, ó, vamos lá para a nossa analogia. Uma analogia que eu gosto bastante, que é a analogia de atravessar a rua.
Ela tem tudo que eu preciso para explicar para você como funciona esse processo de input, processamento e output que o nosso cérebro possui. Então, ó, o input, como é que funciona? Você tem lá uma rotina de atravessar a rua. Você vai encostar na pista e você vai olhar para a esquerda, vai olhar para a direita e vai atravessar a pista. Ponto. Beleza. Agora vamos desconstruir isso. Vamos pegar lá o processo de input, processamento e output. O que seria o input? Seria eu parar ali na beira da pista, olhar para a esquerda e para a direita. Quando eu faço isso de olhar para a esquerda e olhar para a direita, o que é que eu estou fazendo? Eu estou coletando informações que vêm do ambiente externo. Né? No caso, a esquerda e a direita da pista. E o que é que eu estou coletando? Eu estou coletando se o carro está vindo sim ou não. É uma informação binária, né? 0 ou 1. Então, está vindo carro sim ou não? Está vindo carro sim ou não? Beleza. Com base nas informações que eu recebi nessa parte, que foi o input, eu vou fazer agora o processamento dessas informações. Como é que se dá isso? O processamento ele vai se dar com base nas regras que eu conheço, naquilo que eu conheço do mundo. Então, eu particularmente já atropelei um carro quando eu era criança. E aí, quando eu falo atropelei um carro, é sério mesmo. Eu bati, o carro estava passando, eu saí correndo desbandeirado, bati na lateral do carro e acabei quebrando a perna. Então, assim, por experiência própria minha de vida, eu sei que sair correndo na doida na beira da pista pode acabar mal. Posso acabar quebrando uma perna, machucando, até morrendo. Então, assim, não é legal fazer isso enquanto tem carro vindo. Então, eu conheço essa regra, né? Você não precisa ser atropelado, ter atropelado um carro como eu para saber disso. Você só precisa, a sua mente disse, alguém te falou que, cara, não atravessa a pista se tiver carro vindo, você pode ser atropelado. Ser atropelado não é uma coisa legal. Então, a gente tem essa regra já dentro da gente. Então, eu vou confrontar as informações que eu recebi com essa regra que existe aqui dentro de mim. Que é, se eu atravessar a pista com carro vindo, eu posso me machucar. Então, se tiver carro vindo, não atravesse. Essa é a regra que tem lá, a primeira regra. Segunda regra, quando não tiver nenhum carro vindo, é seguro atravessar. Então, essas duas regras vão me nortear no momento que eu devo ou não atravessar a pista. Então, eu estou agora no momento do processamento. Olha quanta coisa acontece quando depois que você viu se tem carro vindo ou não. Isso acontece em milésimos de segundo no nosso cérebro. E, por fim, eu vou para o output, que é a decisão final, que é a atitude que eu vou tomar. Então, no meu caso aqui, eu olhei para a esquerda, olhei para a direita e eu vi que vinha carro. Vinha carro na direita ou na esquerda, dos dois lados. Qual é a ação que eu vou tomar? Fiz todo aquele processamento que eu expliquei para vocês. Qual é a ação que eu vou tomar? Eu não vou atravessar. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu posso me machucar. É a regra que tem aqui já dentro de mim. Então, eu não vou fazer isso. Vou parar e vou esperar os carros passarem. Depois que os carros passarem, eu vou fazer o quê? Repetir o processo. Então, isso por si só é uma ação, é um output, é uma saída. Se essas condições acontecerem, não faça nada. Aguarde os carros passarem e repita o processo. Esse foi o output. Repeti o processo e de repente eu vi que não vinha carro, nem na esquerda nem na direita. Aí eu entro naquela segunda regra, ó. Se não tiver carro vindo, é seguro atravessar. Aí eu vou lá e atravesso. Então, percebem como essa simples rotina de atravessar uma pista está presente todos esses conceitos que eu passei, input, processamento, output. Isso acontece não só quando você vai atravessar uma pista, mas quando você vai, por exemplo, no mercado, fazer lá a lista de compras. Isso acontece quando você está no seu trabalho, aí, no dia a dia, na área fiscal, na área tributária, quando você recebe uma nota fiscal. Você recebe uma nota fiscal, como é que você sabe qual CFP que você vai dar entrada no sistema? No sistema RP que você usa ou no sistema de contabilidade? Então, existem regras dentro de você que dizem que ó, isso aqui é uma operação interestadual. Então, a operação interestadual, quando você for lançar a nota, o CFP começa com o dígito 2. Como é que você sabe disso? Entende? Porque você estudou. Então, essas regras foram sendo instaladas dentro de você e toda vez que você precisa acessá-las, você faz esse processo. Input, olhar a nota, ver qual é o CFP que está lá na nota, processamento, com esse CFP aqui, a finalidade de aquisição do cliente é X, então eu tenho que lançar dessa forma. Isso é o output. Comprei uma mercadoria de fora do estado e a finalidade de aquisição é para uso e consumo. Beleza, esses são os inputs que eu tenho. Processamento, ó, operação de fora do estado começa com CFOP 2. Aquisição para uso e consumo, CFOP 2556, via de regra. Então, eu vou ter que fazer um lançamento com CFOP 2556, porém sem crédito de ICMS, porque ainda tem essa terceira regra. Eu sei que não posso pegar crédito de ICMS de operações de uso e consumo. Então, ó, eu acabei de encaixar dentro desse processo de input, processamento, output, uma rotina que você faz no seu trabalho. E você pode fazer isso para absolutamente qualquer coisa que você fizer na sua vida. Você vai escovar os dentes, vai tomar banho, você vai
dirigir, qualquer coisa que você faz, segue essa sequência lógica, segue esse passo a passo. E entender isso permite a gente organizar melhor a estrutura daquilo que a gente está construindo. Então, isso nos leva ao próximo passo. Como que a gente organiza isso? Como é que eu uso essa informação ao meu favor e como que isso vai me ajudar a transformar horas de trabalho em minutos aqui na minha rotina fiscal? Então, agora que você já entendeu como a mente funciona, e a gente vai avançar um pouquinho mais. Basicamente, existem 4 habilidades ou 4 conhecimentos que você precisa ter que vão te ajudar a transformar horas de trabalho em minutos. Que habilidades são essas? Então, primeira habilidade, extrair dados. Tirar o dado de um lugar e botar em outro. Segunda habilidade, alterar dados. Vou lá no lugar onde os dados estão e altero eles lá onde eles estão mesmo. Terceira habilidade, inserir dados. E quarta habilidade, deletar dados. Como que isso vai me ajudar a automatizar rotinas fiscais e tributárias, a transformar horas de trabalho em minutos dentro da área fiscal e tributária? Simplesmente assim, Vamos pegar um exemplo do SPED, tá? Então, basicamente o que a gente faz na área fiscal e tributária hoje é analisar dados no formato XML e dados no formato SPED. E tanto os dados do formato XML quanto do formato SPED estão dentro dessas 4 habilidades, dessas 4 regras aqui. Vamos pegar o SPED, que é mais fácil de explicar. Então, o que é que eu preciso saber se eu quiser zerar, resolver, exterminar qualquer problema que eu tiver com arquivos SPED? Eu preciso dessas 4 habilidades. Eu preciso saber extrair dados do SPED. Eu preciso saber alterar dados no SPED. Eu preciso saber inserir registros, que é uma maneira de dizer dados, no SPED. E eu preciso saber como deletar registros do SPED. Quando eu falo SPED, é qualquer SPED, tá? Pode ser o SPED fiscal, pode ser o SPED de contribuições, pode ser SCD, SCF, FD-REINF. Tanto faz. É um arquivo TXT, tem lá um pipezinho, né, aquela barrinha em pé dividindo os dados. Você consegue, mesmo que não seja lá a barrinha, pode ser uma vírgula, pode ser um ponto e vírgula, um tab, não importa. Dependente de qual separador você utiliza, você vai utilizar essas mesmas 4 regras aqui para transformar horas de trabalho em minutos. E aí qual o próximo passo? Já entendi input, processamento, output, as 4 habilidades, as 4 regras aí, né, as 4 habilidades de inserir, deletar registro, alterar, extrair informações. Agora, como que eu transformo isso em algo prático, em algo que eu consigo utilizar aqui no meu dia a dia, ao ponto de me ajudar a automatizar uma rotina fiscal e tributária, né, a transformar horas de trabalho em minutos? Então, agora, a gente chega num método, desenvolvi um método que eu chamo de DMI, que justamente junta todas essas coisas e auxilia a gente a chegar num resultado de uma maneira muito mais rápida do que se a gente não tivesse esse método. Então, pra vocês terem ideia, todos os alunos que eu tenho, absolutamente todos eles que tiveram resultados, conseguiram ter esses resultados que eu apresentei de aumentar salário, obter reconhecimento profissional, conseguir produzir mais, atender mais clientes com a mesma equipe, sem aumentar os custos, utilizando exatamente esse método aqui que eu vou apresentar para vocês. Então, o que é que significa esse método? O D é de definir um problema, o M de mapear os passos e o I de implementar a solução. Essa estrutura ela vai ajudar a gente a organizar o nosso pensamento e o nosso código, aquilo que a gente vai gerar como output, né? Lá dentro do nosso computador, que vai ajudar a gente a automatizar as nossas rotinas de trabalho, as nossas rotinas fiscais e tributárias. Então funciona assim. A primeira coisa que eu preciso fazer é definir um problema. Então eu vou definir um problema que é algo que eu tenho para resolver lá no meu trabalho. Por exemplo, eu dei aqui para vocês o exemplo da operação de uso e consumo. Comprei de fora do estado, veio tal CFOP, a finalidade é X. Qual o CFOP que eu tenho que dar a entrada? Então tem lá um conjunto de regras. Eu poderia, por exemplo, criar uma rotina para me dizer isso. Eu dizendo qual o CFOP que veio e qual é a finalidade de aquisição, ele me dizer como que eu tenho que dar a entrada. Qual o CFOP, se tem a alíquota que eu vou aplicar naquela operação, naquela nota fiscal específica, naquele produto específico, para dar entrada no meu sistema. Seja o sistema comercial, que eu uso, né, na empresa comercial industrial, ou o sistema de contabilidade. Então é possível construir rotinas, e aí muita gente acaba caindo nessa armadilha de querer pegar algo muito complexo para resolver e acaba não conseguindo fazer.
Então, o movimento é sempre o contrário. Você vai pegar um problema grande, complexo, você vai quebrar ele em partes cada vez menores. E o DMI ele serve também para isso. Ele ajuda você a quebrar os problemas em partes menores e conectar. Depois, você vai conectando várias partes e você vai conseguindo resolver problemas cada vez mais complexos utilizando essa abordagem. Então, você vai ali meio que comendo pelas beiradas, né? Você vai fazendo ali o seu trabalho, vai resolvendo etapa por etapa. Quando você junta tudo, você tem um problema mais complexo na mão que você consegue resolver. Então, esse método ele vai te ajudar a alcançar esse tipo de resultado, né, na área fiscal e tributária. Definir o problema, mapear os passos e implementar a solução. Então, vamos pensar aqui, como é que eu faria isso? Né? Vamos pegar lá um problema do zerar a base e valores de ICMS, né, nas aquisições de uso e consumo. Então, tenho lá, o cliente me manda o SPED, cheio de nota fiscal de uso e consumo, tudo com crédito de ICMS. E eu sei que eu preciso zerar isso. Então, eu posso zerar isso de forma manual, entrar lá no PVA e sair zerando um a um, ou eu posso fazer isso de forma automatizada. Como? Desenvolvendo uma rotina que vai fazer isso para mim. Que tipo de rotina eu vou desenvolver? Aí a gente entra naquelas 4 habilidades. Eu vou criar uma rotina que vai inserir registro? Não, o registro já está lá. Não precisa deletar? Não, também não. Eu tenho que apresentar aquele registro mesmo. Eu vou extrair informações? Também não preciso extrair informações. O que é que eu preciso? Eu preciso entrar lá e alterar os dados. Então, toda vez que eu tiver uma operação de uso e consumo, eu vou lá zerar a base, zerar a alíquota, zerar o valor de ICMS. Então, eu preciso construir uma rotina para alterar dados dentro do SPED. Então, entende como esse conjunto de informações vai ajudar a gente a ir especificamente naquele ponto que a gente precisa? Você não precisa saber programar, saber tudo que um programador sabe. Essas 4 habilidades são mais do que suficientes para que você consiga automatizar qualquer rotina fiscal tributária que envolva XML, que envolva TXT, você consiga resolver até 95% dos problemas da área fiscal tributária. Então, o primeiro passo é você identificar qual é o problema. Foi o que a gente fez aqui. Preciso zerar o ICMS das operações de uso e consumo. Problema definido. Como que eu vou fazer isso? Passo a passo. Aí você já vai entrar um pouquinho mais na rotina do dia a dia. Como é que eu faço? Eu abro o PVA, vou lá, procuro a nota, encontro a nota, vou no registro 670, zero as informações, vou no 690, zero também, vou lá no 60 também, zero. Então, observe que são 3 etapas. Não é um problema só. Um problema é zerar o 670, outro problema é zerar o 690, outro problema é zerar o 60. Então, são problemas diferentes que você precisa resolver. Para cada um você vai ter uma abordagem diferente. Então você precisa. Aí o que é que você vai fazer? Você vai resolver tudo isso de uma vez? Não. Você vai pegar uma etapa de cada vez. Como é que eu faço para zerar o crédito de ICMS das operações de uso e consumo lá no registro 670? Então eu vou montar um passo a passo para isso. E aí como é que eu sugiro que você faça? Que você faça como se você fosse um homem das cavernas com o computador na mão. Você não sabe usar programa, não sabe usar nada. É você e o TXT. Por que isso? Porque é assim que o computador vai abordar o seu problema. É assim que ele vai te ajudar a resolver o seu problema. Ele vai lá, abrir o arquivo e vai linha a linha. Então, como é que eu faria? Abriria o arquivo, procuraria lá dentro do SPED o registro 670. Uma vez que identifiquei o 670, o campo do CFOP, e eu vou ler o campo do CFOP. Lembra? Já está entrando no input. Então, CFOP. Botei o CFOP. Qual é o CFOP? Estou procurando lá o de uso e consumo. Qualquer coisa que termine com 556 ou 407 é um alvo. Então, eu vou comparar esse CFOP que eu recebi com o CFOP que tem lá nas regras que eu conheço. Bateu. Pô, se bateu, aí eu vou tomar uma atitude. Não bateu, eu vou tomar outra atitude. Então, vocês começam a perceber que vai seguir sempre esse padrão aí, mais ou menos esse padrão. Então, qual tipo de habilidade que eu vou precisar aqui? É extrair, é alterar, é deletar? Você vai identificar isso. Identificou. Próximo passo. Como é que eu vou resolver esse problema? É o passo a passo. Definir o problema, já sei como é que eu vou atacar ele. Agora, como que eu planejo esse processo? Como é que eu saio do problema e chego na solução? Assim, 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 assim. Show. Agora, eu pego tudo isso que eu construí, vou lá e implemento o código. Faço a coisa acontecer. Beleza? Então, basicamente, essa é a visão geral que eu queria passar para vocês nessa live de hoje. Na próxima live, a gente já está fazendo assim, né, uma live mais técnica, né, uma live mais teórica. E na segunda live, aí, mão na massa, a gente vai começar a fazer a coisa acontecer aqui. Então, se prepara aí, a próxima live, traz o seu computador, abre o seu Excel, prepara o seu VBA, que a gente vai colocar a mão na massa. Eu vou ensinar vocês a construir uma rotina que vai alterar dados dentro de um arquivo SPED. Espero você na próxima live.
Até lá. Tchau, tchau.